sim, ora sim, ora sim, ora sim. Então, fala, gente, beleza? Tranquilo? Maravilha! Vamos dar continuidade aqui a mais um PodBio. E nesse PodBio a gente vai falar sobre gripe espanhola, porque você deve estar passando pela pandemia da Covid e sempre fazem uma comparação com essa pandemia que a gente está vivendo atualmente com a gripe espanhola. Então, eu sou Adriano, um dos apresentadores. Temos aqui o Guima, grande Guima, o nosso tsunami humano ali, ele está aparecendo ali, maravilha. Dá um salve aí, Guima, pelo menos. Epa, tamo aí. Isso, maravilha. Grande, você já conhece o Guima aí, né? Então, e hoje nós temos aqui uma participação ultra, mega, absurdamente especial, né? Ele não caiu do céu, aqui, mas parece o nosso grande profeta aqui, nosso professor Guilherme Garcia, outro Guilherme aqui, né? Então agora é tudo Gui, né? Então primeiro já vou agradecer, né, a presença aqui do Guilherme. Ele vai contar aqui um pouco da parte histórica sobre a gripe espanhola. Então dá um salve aí pra gente, Gui. Buenas. Aí Prazer estar aqui sim. com vocês. Maravilha. Antes que perguntem, vocês são parentes? Vamos lá. Então vamos começar a trocar ideia aqui em relação à gripe espanhola. Primeiro, vamos falar um pouquinho mais da parte biológica aqui sobre a gripe espanhola. Daí depois a gente dá um enfoque mais histórico. Então, para falar da parte de biologia, ele que manja muito, que é Guilherme. Qual dos dois? Não sei. Fala alguém aí agora. Então, eu começo. Então, falar da parte biológica, né? O vírus da gripe espanhola era um vírus conhecido como H1N1, né? Porque ele tem esse H é dessa proteína hemaglutinina, tipo 1, né? E a outra proteína neuraminidase, também tipo 1. São proteínas que têm no envelope, né, do vírus e são importantes para o mecanismo de absorção, né, que o vírus seja absorvido pela célula, ou de outra maneira, com que o vírus entre numa célula, né? E pelo que eu estava olhando e pesquisando, o curioso é que na época, né, na época da gripe espanhola, em 1918, você não tinha muito recurso para estudar um vírus, né? Então, o vírus, né, causou todo aquele problema, toda a questão de problemas respiratórios, né? Na época, você conseguiria até estudar as questões respiratórias, mas você não tinha metodologia, né, ou equipamentos para estudar vírus. E a partir disso, né, a partir da década de 60, 70, alguns pesquisadores norte-americanos, né, do Centro de Doenças Contagiosas, o famoso CDC, eles começaram a resgatar, né, vírus a partir de pessoas mortas, né? Até o site do CDC ele conta uma história super interessante que uma comunidade do Alasca, né, onde de 80 pessoas, 72 morreram de gripe espanhola, os mortos eram enterrados e ficaram no permafrost, né, na região muito fria. E desde então, né, lá na década de 60, 70, eles conseguiram fazer biópsias do pulmão dessas pessoas e iniciou-se os estudos sobre o vírus, né? E na década de 90, um grupo também de pesquisadores construiu o vírus, né? Durante a década de 70 até a década de 90, foram sequenciando, né, parte DNA do vírus, pequenas partes sendo sequenciadas aos poucos, e na década de 90, um grupo montou o vírus inteiro para fazer todos os experimentos sobre o vírus, né? Super legal, né? Então, eles contam a história que teve que criar um laboratório super especial, né? Um laboratório onde só uma pessoa tinha acesso, né? Para quê? Para que não corresse o risco desse vírus espalhar de novo, né? E aí, com os estudos que foram feitos a partir desse vírus reconstruído, pôde-se analisar quais eram os efeitos, né? Então, testando em camundongos, percebia que esse vírus causava uma enorme processo inflamatório. Esse processo inflamatório levava ao acúmulo de muita água, de líquidos, né? Líquidos inflamatórios no pulmão, que dificultava muito a respiração das pessoas à época.
né, onde literalmente, né, as pessoas, os enfermeiros e médicos relatavam que as pessoas praticamente morriam afogadas dentro dos seus próprios pulmões, devido à quantidade de líquido acumulado. E desses estudos, né, mostrou-se que o vírus era provavelmente de origem aviária, de alguma ave, né, e que por um azar assim enorme, ele era uma baita de uma combinação de genes que juntos, não sozinhos, mas juntos, levavam a uma infecção extremamente rápida, tá? Extremamente rápida, a replicação do vírus era extremamente rápida, e o efeito inflamatório era muito grande. Eu achei legal esse estudo, que ele mostra que se você pegasse, falar, uma proteína, né, fizesse um vírus modificado com uma só proteína do vírus da gripe espanhola, você não tinha um efeito. Se eu fizesse com outra proteína, não tinha um efeito. Terceira proteína não tinha efeito, mas se eu juntasse todas as proteínas num vírus só, dava um vírus extremamente poderoso nesse sentido de infecção e replicação dentro das células, né? Então, que depois de quase um século, né, pôde descrever quais eram os efeitos do vírus à época, né? Porque tantas pessoas morriam, né? Por que esse vírus era tão letal à época? Isso, quem tiver curiosidade, é só olhar no site do CDC, né, o Centro de Doenças americano. Espetáculo, espetáculo. Esse aí manja, hein? Esse maluco é brabo aí. Agora, ó, vamos partir um pouco mais para o nosso enfoque histórico, na verdade, né? Que tem que ser com H, né? Porque história com E acho que já não existe mais, eu não sei. Talvez eu pergunte para alguém de português. Então, agora, grande Gui, né? Me diz o seguinte, ó, já tem 3 perguntas aqui para servir de guia, né, para você esclarecer um pouco mais para a gente aí essa parte mais histórica, ou seja, primeiro, né, como é que era o mundo na época da gripe espanhola? Porque eu não era nascido, mas Guima, o tsunami humano, ele já era nascido nessa época, né? Que o Guima ele é bem mais velho do que eu, né? Daí como é que essa doença ela chegou e quais foram os impactos aqui no BR, né? Porque a gente não podia ficar de fora dessa. Se os caras na Europa têm doença, tem que chegar aqui, que é isso, globalização. E depois, o que mudou, né? Então, o que mudou na cabeça das pessoas, assim, em termos também de saúde pública, depois dessa pandemia de gripe espanhola? Então, mete o louco aí, filho. Então, Adriano, o primeiro ponto que a gente precisa lembrar é que a gripe espanhola ela aparece no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente já tem aquele problema seríssimo, né? Já tem uma mortandade gigantesca, né? A Primeira Guerra Mundial, por um tempo, foi conhecida como a guerra para acabar com todas as guerras, porque o mundo nunca tinha visto tanta mortalidade. E aí, o vírus, uma das interpretações, né, aponta que o vírus teria aparecido em bases militares americanas, e aí, como os Estados Unidos já tinham entrado na guerra, esses soldados teriam levado o vírus para o campo de batalha europeu. E aí, a gente vive na Europa, no contexto da guerra, a aglomeração dos soldados nas trincheiras, nos hospitais de campanha. Eu tenho uma quantidade gigantesca de feridos, e aí isso meio que cria um ambiente perfeito para se espalhar muito rápido o vírus da gripe espanhola, né? A gente também, né, como você comentou, né, o mundo já, embora alguns países estivessem neutros, eu tenho vários pontos do planeta em contato com a Europa por causa de conexões comerciais, né, fornecendo matéria-prima, fornecendo produtos para os europeus em guerra. O Brasil, inclusive, né, tinha relações comerciais com alguns países europeus em guerra. E aí, você soma essa situação de guerra com as péssimas condições de higiene da população e é agravado nas trincheiras. E a falta de conhecimento do próprio vírus, né, os médicos vão operar num esquema meio tentativa e erro para resolver o problema, isso rapidamente vai se tornar
Um problema muito, muito mais sério. No caso do Brasil, especificamente, o que a gente aponta é que o vírus teria chegado no Brasil com um navio chamado Demerara. Esse navio tem 3 paradas, uma em Pernambuco, uma na Bahia e uma no Rio de Janeiro, e aí depois ele se espalha pelo resto do país, né? Pouquíssimas áreas vão ficar imunes. Em que ano foi isso aí, que o navio chegou aqui no Brasil? O navio chega aqui em setembro de 1918, né? A Europa já está no finalzinho da guerra, né? O armistício é assinado em novembro. Então, nos últimos meses da guerra, esse navio chega aqui no Brasil. E aí, dos portos, né, em Recife, Salvador e Rio de Janeiro, ele se espalha pelo resto do país. E, cara, vai virar uma catástrofe, né? Você está mostrando aí algumas imagens. Você pega, por exemplo, São Paulo. Oficialmente, 1/5 da população, aproximadamente, contaram, né, que tinha um vírus, mas alguns estudiosos menos conservadores vão dizer que até 2/3 da população chegou a ser infectada. Tá? Você tem uma situação caótica num nível que a galera começa a operar num esquema de coletores de cadáveres. Tipo, as famílias ficavam com medo de serem infectadas com os mortos nas suas casas e largavam os corpos nas ruas, e aí passam tipo carrocinha mesmo, saca? Passam uns carros levando os corpos. Tem até uma história meio bizarra de um cara que ele é um pedreiro, que ele sai do trabalho, encosta num boteco, vai tomar umas, e em vez de tomar umas, ele toma várias. E aí, quando ele tá voltando para casa, ele parece ter um ataque epilético e cai no meio da rua. E aí, os coletores de cadáveres, tipo, tô fazendo meu trabalho, jogam ele no caminhão, levam ele pro cemitério do Araçá, e aí ele acorda dentro de um caixão, quase para ser enterrado, sai correndo desesperado, pula muro, tipo, mano, bizarro, tá? Os próprios coveiros, muitos deles ficaram doentes, muitos deles morreram, né? E aí, em alguns lugares, tiveram que recrutar presidiários para fazer o serviço. Como o navio chega em setembro, em novembro você tem um feriado de finados. Tiveram que proibir visitação no cemitério no feriado de finados para impedir o contágio, né? E, inclusive, para tentar reduzir o pânico na população, porque uma quantidade gigantesca de corpos que nem tinha sido enterrada ainda. Então, aqui pegou forte a pandemia no Brasil. E aí, quando você pensa a população, né, dividida em classes, para a população mais pobre pegou ainda mais, né? Muitas famílias mais ricas tinham fazenda no interior, tinham casa no interior, então elas conseguiram sair dos aglomerados urbanos. E aí, para a população mais pobre, não tinha essa opção. Pensa aqui em casas simples, com famílias grandes, morando em poucos cômodos. Então, quando um membro da família ficava doente, era muito mais rápido para os outros se infectarem. E se você pensar, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, né, que já tinha uma indústria aparecendo, nessa época você não tem lei trabalhista, basicamente. Então, o cara, se não vai trabalhar porque está doente ou porque está com medo, ele não recebe. E isso acabou favorecendo, né, que a boa parte uma parte grande do operariado acabasse ficando doente, tá? O governo brasileiro nessa época, o Brasil operava num esquema de federalismo, então os estados tinham ainda mais autonomia. E quem vai cuidar, principalmente desses casos, né, de doença, vão ser os estados. E aí, em cada estado eu tenho um jeito de resolver, mas de forma geral o padrão foi implantar uma quarentena meio que no susto, né? As cidades portuárias sofreram muito, então começaram a quarentenar os navios também, isolar os navios, principalmente os que vinham da Europa, né? E é até interessante que
vão saindo jornais, né? Vão saindo notícias nos jornais e mesmo quem está propondo soluções não sabe muito bem o que fazer. E aí eu até estava buscando umas informações, né, para participar aqui do podcast com vocês. Tem uma matéria do Estado de São Paulo de outubro de 1918, né? E eles apontam, olha, fique em casa, evite contato, não faça visitas. Eles até falam, né? Não façam visitas principalmente à noite. Se você for idoso, toma mais cuidado. E como formas, né, como remédios ou atenuantes, eles vão listando água tônica, então É ruim. o quinino vai ser recomendado, Não. gargarejo com água e sal, infusão com folha de goiabeira e aparentemente uma das marcas do Brasil vai ser inventada nesse período como um remédio, que é a caipirinha. Eles sugerem, né, álcool, limão e mel, e aí a caipirinha tá dada para resolver a gripe espanhola. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que a caipirinha ela foi inventada na época da gripe espanhola como remédio. Parece que sim, parece que a ideia era, bom, álcool resolve, limão é bom, mel é bom, então bora juntar tudo e ser feliz. Cara, a gente morre, Ficar mas curado. não vê de tudo, hein, mano? Pô, essa eu gostei, essa foi legal, hein? Mas assim, você vê que é tipo tudo meio que tentativa e erro aqui. Tava vendo também em outros pontos do mundo, meio que rolou também uma confluência de fatores que acabou sendo meio catastrófica. Eu não sei se eu posso falar o nome da empresa, Manda né, aí, mas pode falar, fala aí, fala tudo. a Bayer, A a Bayer. patente da Bayer tinha expirado. E aí, como a aspirina começou a ser receitada como uma saída para a gripe, várias farmacêuticas do mundo começaram a produzir a rodo aspirina e socar na população. Então, teve uma galera que acabou morrendo por uma espécie de overdose de aspirina. Vocês são biólogos, vocês vão saber falar melhor do que eu sobre isso, né? Então, teve gente que acabou intoxicada por aspirina e morreu, porque tomava em doses cavalares. E aí, voltando aqui para o Brasil, em vários pontos o comércio acabou fechando, né? Inclusive porque parte dos trabalhadores não tinha mais condição de trabalhar ou tinha medo de sair, né? Você tem uma desinformação gigantesca nesse período. E tirando as farmácias, que vão aproveitar, né? Tem vários casos de reclamações que as farmácias aproveitavam, tipo, que a população estava caçando quinino a rodo, estava caçando algum remédio milagroso a rodo. Muita gente começa a inventar uns remédios só para vender, tipo, dizendo, ó, esse daqui cura gripe espanhola, então toma aí tranquilo. E os preços estouram para vários desses medicamentos. Mas a maior parte do comércio acabou tendo que fechar. Aí o resto da sociedade começa a se organizar meio que como dava, né? Você tem escolas que os anos letivos acabam encerrados, né? Professores e alunos estavam doentes, então tem vários anos letivos suspensos, tem o ano letivo suspenso de vários lugares, e então até colégios viram hospital de campanha. Os alunos das faculdades de medicina são dispensados, né, para ajudar a tratar os doentes. Por exemplo, em Porto Alegre, se eu não me engano, eles fazem um esquema de quarentena, aí dividem a cidade em bairros quarentenados e mandam um médico com alguns alunos da faculdade de medicina para cuidarem, né, para fazer as notificações e o tratamento. E, de novo, o problema da desinformação. Eu tenho aqui, né, lembre-se, é importante a gente lembrar que nesse período você não tem o SUS ainda, né, você não tem Sistema Único de Saúde. Então, a Santa Casa acabava recebendo uma quantidade gigantesca de pacientes, né, Santa Casa de Misericórdia, e, como dá para ver por essa foto, né, fica numa situação em que os leitos estão então, você tem os hospitais, né, as santas casas, superlotadas. E aí começa a rolar um boato nesse período aqui no Brasil
de que a Santa Casa já não estava mais dando conta de cuidar desses pacientes, então ela meio que deixava os pacientes terminais sem cuidado, e os que estavam em estado muito mais grave, os enfermeiros da Santa Casa preparavam um chá com veneno para matar essas pessoas. E aí criou-se o boato do tal chá da meia-noite, que vai virar depois, no ano seguinte, marchinha, né? Porque aqui é BR, então no ano seguinte, né, 19, o carnaval explodiu, né? A galera foi jogar todas as mágoas no carnaval, e aí você tem até uma espécie de carro alegórico, né, com a xícara do chá da meia-noite, que era essa invenção que tinha da época de que os enfermeiros estavam matando os pacientes terminais para poder colocar pacientes novos nos leitos. E também em 18, né, é até interessante, a gente tem a legenda aí dessa imagem, o próprio presidente, nessa época, morreu. Né? O Rodrigues Alves, ele já tinha sido presidente nos anos 1910, nos anos 1900, perdão. Ele foi presidente de 1902 a 1906, e ele é reeleito em 18, só que ele morre. E ficou por muito tempo, né? Ele teria morrido de gripe espanhola. Alguns historiadores recentemente já estão falando que não, né? Porque a base dessa afirmação foi um relato pessoal de um conhecido dele, né? Que também era político, era casado com uma das netas do Rodrigues Alves. Ele teria morrido de anemia, mas como ele soltou, né? O presidente morreu de gripe espanhola. Ficou isso no imaginário popular, né? Ficou isso no conhecimento público. E rolam eleições em 18 para outros cargos, né? Rola eleição, por exemplo, para senador, e aí muito se vai criticar essa eleição porque vão falar que é uma eleição sem eleitorado, porque ou a população tinha medo de sair para votar, ou parte dos eleitores não tinha condição de saúde para isso. Então, o Rio de Janeiro tinha coisa de 36 mil eleitores, só 5 mil vão votar, porque o resto não dá conta. Tá? Cara, foi absolutamente caótica a situação aqui no Brasil. Absolutamente caótica. E, para a gente fechar, né, você mandou uma terceira pergunta aí, né, que mudanças isso trouxe. Você pode pensar como uma mudança que, a partir dessa pandemia, o governo federal começou a pensar, a gente precisa arrumar um jeito para resolver esse problema da saúde pública, caso tenhamos uma outra catástrofe dessas. E aí a gente vai engatinhar para que nos anos 30 nasça, tem nos anos 20, o Departamento Nacional de Saúde Pública, e aí nos anos 30, com o Vargas aqui, nasce o Ministério da Saúde. A gente ainda não tem o SUS, né? O SUS vai ser criado só depois com a Constituição de 88, mas já tem uma, vamos dizer assim, uma entidade federal para pensar a saúde pública no Brasil. E, pensando Brasil e mundo, né, temos um problema da economia. Essa é uma discussão que a gente está tendo o tempo inteiro, né? Economia versus saúde pública. Uma das discussões, né, que envolve a quarentena que a gente está passando. De forma geral, você tem uma queda no PIB em vários países. Né? Você tem problemas econômicos sérios nesse país. Só que é um pouco difícil a gente analisar só a pandemia nesse caso, por quê? A pandemia, o pior momento, né, da gripe espanhola teria sido entre agosto de 1918 e fevereiro de 1919. No meio desse período, você tem o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, você tem que pensar, a gente pensa o mundo não só que está se recuperando de uma pandemia, mas está se recuperando da Primeira Guerra Mundial também. Né? Então, você tem problemas de estagnação econômica, você tem problemas de queda da renda familiar em vários pontos do mundo, mas a gente tem que lembrar sempre que a reconstrução do mundo pós-guerra, né, especialmente a reconstrução da Europa no pós-guerra,
vai andando lado a lado com a recuperação da população. E aí, alguns especialistas apontam, né, que você teve um problema. A gente discute nessa questão de, poxa, quantos vão ter que morrer, ou não pode deixar tantas empresas falirem e etc. Uma discussão que eu não vou entrar aqui nesse caso, estou aqui para discutir a parte histórica, né? Um dos problemas que se teve para a recuperação econômica do mundo nesse momento foi justamente a mortalidade da população. Por quê? Se por um lado você tem uma indústria que vai se reorganizar pós Primeira Guerra Mundial, por outro lado, boa parte da população, que a gente chamaria hoje, né, de população economicamente ativa, acaba morrendo na gripe espanhola. O Guima estava comentando agora há pouco, né, e aí vocês podem falar muito melhor disso do que eu, da questão de ser uma infecção muito dura para a parte pulmonar, né? Desculpa o meu jeito meio leigo de falar isso. Eu até achei um termo que eu peço para vocês explicarem com mais cuidado. Parece que pessoas entre 20 e 30 anos vão ter um problema seríssimo, parece que é tempestade citocinética, que chama, né? Aí o Guima ele explica melhor, porque ele gosta dessa parte de imunologia aí, que acontece com a Covid também, atualmente, isso daí, mano. Fala aí, Guima, rapidinho, da chuva de citocinas. É verdade, o que o Guilherme falou é descrito mesmo, com essa tempestade de citocinas, né, que são moléculas liberadas por células do sistema imunológico que evidenciam, né, ou disparam um processo inflamatório, estão relacionado com recrutamento de outras células do sistema imunológico, com a formação de edemas, né, então, consequentemente, extravasamento de líquidos, né, então, essa ideia dessa tempestade de citocinas que leva a um quadro de uma grave inflamação pulmonar, levando ao acúmulo de líquidos, né? Então, essa é o que eles chamavam de uma resposta imunológica muito intensa, né? Levando uma quantidade gigantesca de citocinas. E o grande problema de Opa, foi mal, Gui. E o grande problema de você ter um acúmulo de líquido no pulmão, gente, é que isso daí impede a troca gasosa, né? Então a pessoa ela vai tendo uma insuficiência respiratória e morre. Tá? Exatamente. Pô, mas legal mesmo. Acho que, nossa, eu aprendi muito. Que aula! Que aula! Os dois Guilhermes aqui estão de parabéns. É até meio estranho chamar vocês de Guilherme aqui, mas que aula, né? Um monte de coisa que eu realmente não sabia. Esse negócio da caipirinha, para mim, foi um negócio espetacular. E um negócio que me chamou muito a atenção é o quanto de comparação que a gente pode fazer entre o momento que a gente está vivendo atualmente e o que se passou lá em 1917, 1918. Nossa, mas tem muita coisa que é parecida. Esse negócio de fake news, né? Esse negócio do pessoal querer fazer um monte de invenção caseira para dar certo, essa discussão entre saúde e economia. Cara, que espetáculo! Acho que foi uma conversa aí que foi muito rica em termos de detalhes. Ó, eu adorei de verdade, mano. Essa parte da aspirina é muito legal mesmo, porque eu estava lendo aqui enquanto o Guilherme explicava que o pessoal estava dando o dobro da dose mais alta recomendada. Então, né, é o caso de você socar um remédio sem comprovação científica, né, sem testes adequados. Então, esse é um exemplo de que se só dá remédio, falar, vamos dar isso aí, vamos ver o que acontece. Dá problema. Boa. Fica entre as linhas aí o que... Então é isso. Então, ó, gente, obrigado aí por ter assistido aqui esse PodBio, né? Agradecer mesmo de coração aqui o nosso grande Gui aqui, professor de história, mas ele mostrou aí, nossa, mas foi muito legal mesmo, né? Então, deu para juntar aqui bem legal, deu para juntar aqui de uma maneira bem legal, né? Tanto a parte de biologia quanto essa parte mais histórica. Então, Gui, agora eu vou deixar você se despedir aí. Gente, brigadão pelo convite, sempre um prazer estar aí com vocês e fiquem bem. Despede aí, Gui.
Isso aí, pessoal. Então, até o próximo. Então, Semana que molecada, vem não tem se mais. esquece lá de se inscrever no nosso Instagram, se inscrever no nosso YouTube ali, se inscreve em tudo que é lugar, procure em qualquer rede social, Bio Nosso de Cada Dia que vai aparecer. Beleza? Tranquilo? Então agora vamos embora aí. Tchau, hein? Todo mundo vai lavar a mão aqui, eu vou pegar uma caipirinha para mim, né? Então, falou!